Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinar-vos como fazer uma cobra que anda aos S e quando colida em algum obstáculo ela muda de direção. E se vocês forem fazer este projeto e forem crianças, façam com o adulto porque é mais seguro e também vai ser muito mais divertido para vocês. Comecem por fazer dois círculos, um com 6 e outro com 4 cm de raio, de forma que a distância entre os centros seja de 7 cm. Recortem utilizando um x-ato e depois marquem duas linhas em paralelo de forma que vocês possam dobrar na borda da mesa. Coloquem cola no centro e colem um pedaço com mais ou menos esta aparência, de forma que quando tudo estiver colado os ângulos internos sejam de 130 graus. Façam 3 círculos com 2,5 cm de raio e recortem utilizando uma tesoura. Vão precisar de uma tampa com um diâmetro ligeiramente inferior e furem ela ao meio. Para isso eu usei uma furadeira, mas se vocês não tiverem podem usar uma faca afiada, coloquem a ponta contra o centro da tampa e vão rodando até que o buraco fique do tamanho desejado. Colem a tampa no centro do círculo e depois coloquem outro círculo por cima, de forma que os 3 furos fiquem todos centralizados. Retirem as extremidades utilizando um x-ato, depois cortem ao meio e se quiserem podem cortar mais uma vez ao meio, uma vez que só vão precisar de um pequeno pedaço para criar um círculo com o mesmo diâmetro deste aqui de cartão. Recortem com muito cuidado para ficar bem feito e depois retirem a camada de açúcar que fica na parte interna da lata. Vocês têm que ficar com algo deste género e depois têm que colar em cima da polia. É muito importante que o furo da parte metálica fique em cima do furo da polia. Pressionem contra a mesa para ficar tudo bem liso. Vão precisar de um parafuso e uma argola, passem pelo meio da polia. Depois passem por este furo que eu fiz ao lado do centro, é mais ou menos 2 cm para fora do centro. Coloquem o fio, uma argola e uma porca para prender tudo. Moldem 2 clipes ou então 2 pedaços de arame com esta aparência e colem um pedaço de um lado e o outro do lado oposto da polia. E a linha formada entre os 2 clipes tem que passar pelo centro da polia. Vou usar esta tampa aqui como suporte para o motor que eu vou usar de seguida. Fiz aqui uma abertura suficiente para o motor passar e depois fiz uma abertura lateral de mais ou menos 90 graus que vai permitir contactar a polia do motor pequeno à polia grande que nós fizemos anteriormente. Para fazer a mini polia vamos precisar de 2 círculos com 1 cm de raio e mais 2 círculos com 1,3 cm de raio. Agora, não precisam fazer os círculos tão perto uns dos outros, porque assim é meio complicado de recortar. E aqui eu fiz um Triple Mac, mas vocês têm que fazer um Big Mac porque fica muito melhor, ok? Ponham só 2 camadas no meio e não 3. Façam um furo no centro, para isso eu usei uma furadeira, mas vocês podem tentar usar um palito bem afiado e vão conseguir fazer também. Agora ponham um pingo de cola no furo que vocês fizeram anteriormente e coloquem o eixo do motor que vocês tiverem lá. Eu estou a usar um motor com caixa de redução, ou seja, é um motor que gira bem devagar e tem alguma força. Agora vou encaixar o motor na tampa e como vocês podem ver encaixa muito bem e para ficar bem fixo é só pôr um pouco de cola nesta parte superior. Agora, eu coloquei o elástico nas 2 polias, mas vocês não conseguem ver aqui porque era um bocado difícil de mostrar isso. E é só vocês colarem de forma que o elástico fique esticado entre as 2 polias. Para fazer o sensor vão precisar de cortar 5 cm de um palito de gelado. Se vocês não tiverem, não precisam comprar uma caixa inteira de palitos, podem simplesmente comer um gelado e ficar com o palito, ou então podem colar 2 camadas de cartão e dar uma forma igual a este palito. Façam um furo numa das extremidades do palito, ou então do pedaço de cartão que vocês estiverem a utilizar, e ponham cola no outro lado onde não tem furo. E eu já fiz o sensor, não mostrei como é que eu fiz isto porque ficava assim um bocado difícil de vocês olharem, uma vez que eu abanava muito esta peça, mas olhando pelas imagens vocês conseguem facilmente chegar à mesma coisa que eu fiz aqui. Agora vou utilizar uma tampa de um garrafão de 5 ou então 6 litros de água e vou colar uma polia de plástico que eu já tinha deste motor. Mas se vocês não tiverem a polia, podem simplesmente colocar bastante cola no centro da tampa e depois põem o eixo do motor lá no centro e esperam até que a cola seque. Colem o motor na parte da frente da cobra, onde fica normalmente a boca. Coloquei aqui um parafuso, um fio elétrico, uma argola e uma porca para prender. Agora não dá para entender muito, mas eu já vou virar isto ao contrário e vocês já vão perceber melhor.
Se vocês não perceberam mesmo assim, não se preocupem que mais para a frente eu vou mostrar isto outra vez. Agora estou a cortar 2 pedaços de cola quente com mais ou menos 2 cm de comprimento e vou colocar isto nos motores para fazer a aderência entre a cobra e o chão. Para furar isto no centro, eu vou usar esta coisa que eu não sei como é que se chama e acho que o meu pai fez isso utilizando uma chave de fendas, mas se vocês não tiverem isto, podem fazer isso utilizando um prego. Agora vou colocar os motores, um de cada lado, e vejam que aquela linha passa pelo meio do círculo grande. É muito importante que os motores andem à mesma velocidade. E agora eu estou a ver como é que eu devo fornecer energia de forma que os motores levem a cobra para a frente e não para trás. Eu sim, pessoal, esta parte talvez seja um pouco confusa para alguns de vocês, mas basicamente vocês têm que colocar os cabos da mesma cor que eu coloco e no final juntam tudo, ou seja, os verdes com verdes e os pretos com pretos e depois ligam à bateria. Mas se mesmo assim for confuso para vocês, podem dizer nos comentários e eu posso fazer um esquema e postar no Facebook, ou seja, o esquema do circuito elétrico. Com o fio verde conectei o clipe ao lado positivo do motor lateral e fiz a mesma coisa para o outro lado, ou seja, o outro clipe ao outro motor. Estou a conectar o fio verde do parafuso que está por baixo do motor a um dos polos, e aqui a polaridade não importa muito, e estou a conectar um fio a esta orelha aqui do sensor, e a outra extremidade vocês têm que conectar ao lado positivo da bateria. Quando vocês empurram esta antena, o circuito fecha e a rodinha começa a girar para um dos lados, desta forma a cobra desvia-se dos obstáculos. Na parte de baixo do motor é bastante simples, vocês têm que conectar todos os cabos verdes para um lado e todos os cabos pretos para o outro lado. Eu vou usar 3,7 volts, mas se vocês quiserem podem juntar duas pilhas AA em série e vão obter 3 volts e vai funcionar também. E como vocês podem ver aqui já funciona muito bem. E agora vou dar um aspecto de cobra, mas se vocês quiserem podem fazer isto parecer um rato ou outro bicho qualquer. A base aqui do projeto era mesmo isso, é isto que eu queria ensinar-vos, esta coisa de variar ou alternar a eletricidade entre dois motores. E para fazer os anéis da cobra é só fazer vários círculos e em alguns deles eu tirei um quadrado no meio e depois coloquei estas bolinhas aqui que eu encontrei nas coisas da minha mãe. Acho que isto é para fazer bijutarias, acho que é assim que se diz. Mas pronto, aproveitei para isto, acho que é muito mais útil. A minha mãe vai gostar de ver isto depois. E pronto, fica muito giro, eu acho. Oh mãe, eu fiz bijutarias com isso, estás a ver? Não podes dizer que eu usei para outras coisas que não devia. E pronto, juntei depois as argolas todas, usando parafusos, e meti aqueles tipo alternadamente, ou seja, aqueles que têm aquela bolinha que ajuda a movimentar alternadamente. Mas se vocês não tiverem aquelas bolinhas, podem simplesmente fazer com tampas, ou seja, juntam duas tampas, fazem um furo no meio e metem onde eu meti aquela coisa de madeira. E para dar um pouco de volume eu coloquei estes copos assim de plástico. E pronto, pessoal, chegamos ao fim e eu espero que vocês tenham gostado deste projeto aqui. Se este vídeo tiver mais de 3.000 likes, então eu vou fazer uma outra cobra muito mais realista, que vocês poderão controlar utilizando um comando RC ou então um comando mais simples como este aqui por cabo. E além de controlarem a cobra, vão poder também fazer ela disparar alguma coisa, por exemplo, elásticos ou então balas de papel. É isso, se o vídeo passar os 3.000 likes, então vocês digam nos comentários se querem que seja controlado por este comando ou então por este aqui. É isso, muito obrigado por ter assistido, até à próxima. Tchau, tchau!